E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós vamos falar de uma linha que as brancas podem jogar dentro da Ruy Lopes que tem uma taxa de sucesso completamente absurda dentro dos primeiros 10 lances da abertura. Eu te garanto que você vencerá muitos jogos com uma certa facilidade se você aplicar o que você tem a aprender nesse vídeo. Então, vamos lá! A Ruy Lopes vem a partir de E4, as negras respondem com a defesa mais clássica do xadrez, E5, cavalo F3 bota pressão no peão de E5, cavalo C6 defende o peão e bispo B5 vem com a ideia de tomar o cavalo e em seguida tomar o peão de E5. Aqui o seu oponente vai jogar os lances mais comuns, A6 seguido por cavalo F6. Essa é a linha principal. E caso você queira seguir dentro da teoria da linha principal, você pode jogar aqui D3 ou se não fazer o roque. No entanto, hoje eu vou te recomendar um lance diferente que tem uma taxa de sucesso maior e que tira o seu oponente da preparação, que é o lance Dama E2. Dama E2 já de cara bota o seu oponente em território desconhecido. Se ele sabe jogar contra o lance Dama E2, é de maneira superficial, porque esse lance não é jogado com tanta frequência em nível amador de jogo. Então, vamos analisar aqui o lance. Dama E2 é perfeitamente bom. Ele suporta aqui o peão de E4 e ele também limpa a casa D1 para que você possa fazer o roque e colocar a sua torre em D1 no futuro. É um lance que faz bastante coisa e tem bastante nuance aqui nele, mas principalmente você está renovando aqui a ameaça de tomar o cavalo. Por quê? Porque agora você está atacando de fato o peão de E5. Se o seu oponente deixa você tomar o cavalo, você toma o peão e o peão de E4 está defendido. Logo, o lance mais forte para as negras é o lance B5, chutando o seu bispo de volta para B3. E aqui, a partir dessa posição, existe alguma variação no que o seu oponente pode jogar. Nós vamos analisar aqui os lances mais jogados, que são bispo E7, e também vamos analisar no final o que acontece caso seu oponente joga D6. Mas bispo E7 nos ratings mais altos é mais jogado assim de longe, e aqui você vai seguir com A4. A4 já vem colocando pressão no seu oponente. Já dá aqui a oportunidade do erro. Por quê? Bem, esse peão aqui estará cravado caso o seu oponente permita que você tome o peão B5. Logo, por exemplo, fazer o roque ou qualquer lance que não defende o peão, já perde o peão e também desestabiliza completamente a posição das negras. Logo, seu oponente precisa reagir a peão A4 de uma de 3 maneiras diferentes. Ele pode jogar B4, né? Simplesmente lidando de maneira simples e efetiva, avança o peão, tira ele do ataque. Seu oponente pode tomar aqui o peão, ou seu oponente pode apoiá-lo com torre B8. Todos esses lances são jogados, todos esses lances são sensatos, logo nós vamos analisar todos eles. Primeiramente, se o seu oponente toma o peão, você tá melhor, porque você recaptura e aqui você gerou uma fraqueza para o seu oponente, que é esse peão isolado A aqui. Você também tem controle da coluna semi-aberta e os seus peões aqui estão todos conectados. Logo, você tem aqui uma posição um pouco mais legal a partir da abertura, mas a sua vantagem mais ou menos acaba aqui. Aí você vai fazer o roque, jogar isso aqui de maneira normal. No entanto, essa leve vantagem é suficiente para que a taxa de vitória das brancas aqui seja de 64%, que é muito confortável. Se o seu oponente joga o lance peão B4, aqui você tem outro lance que explora muito a posição das negras, que é o lance D4. Esse lance é o lance mais importante aqui dessa análise inteira. Por quê? É o 8º lance da partida e você já tem uma posição aqui com 77% de taxa de vitórias, seguindo literalmente todos os lances mais jogados dentro dessa linha. Você nunca vai ver uma posição tão favorável quando o seu oponente está jogando tão bem em nenhuma linha de nenhuma outra abertura. Isso daqui é completamente ridículo. Então, o lance D4 é fortíssimo. Mas por quê? Porque a resposta adequada a ele é muito difícil de ver. Aqui, a resposta que mantém a igualdade é o lance D5. No entanto, esse lance praticamente não é jogado.
Por exemplo, se o seu oponente responde de maneira mais normal, digamos, né, tomando o peão, ele está perdido, porque você avança o peão chutando esse cavalo. Digamos que o cavalo volte para G8, por exemplo. Você vai jogar aqui o lance dama C4 e você já está ameaçando um checkmate que o seu oponente não tem uma boa maneira de defender. Para poder ficar na posição, ele precisa jogar cavalo H6, que defende o checkmate, e aqui depois que você toma o cavalo, seu oponente precisa fazer o roque. A partir daqui você pode simplesmente voltar o bispo e você tá ganho. Dentro dos primeiros 10 lances você já tá numa posição 100% ganha aqui na abertura. Bem, se o seu oponente não voltar o cavalo para G8 e se ele jogar aqui, ó, cavalo G4, aí você ainda consegue explorar a posição dele jogando, por exemplo, H3 e quando o cavalo volta, você toma o cavalo. Agora dá uma olhada aqui na posição para as brancas e para as negras. A posição das negras está completamente arruinada. Elas estão com esses peões dobrados isolados, o peão F também está isolado. Elas não vão poder fazer o roque na ala do rei, porque aqui os peões do rei estão completamente abertos e, em geral, você vai ganhar muitos jogos aqui. Beleza, então. Então, digamos que seu oponente não tome o peão de D5. Digamos que seu oponente vise, por exemplo, solidificar a estrutura de peões com o lance D6. D6, geralmente, na Ruy Lopes, é um bom lance para as negras em outras variações. Essa, no entanto, é uma exceção, porque aqui você tem dama C4, que ameaça o cavalo do seu oponente, bem como ameaça o peão de F7 e não dá para defender as duas ameaças. Aqui, seu oponente vai ter que pendurar o cavalo de alguma forma ou de outra. Ele pode, por exemplo, jogar aqui, ó, bispo E6 para não perder o peão de F7 com um cheque e você toma o cavalo, né? Então aqui você tá novamente uma peça na frente com apenas lances naturais. Se o seu oponente faz o roque, né, a mesma coisa, vai cair o cavalo e não existe uma boa defesa. Aqui, se o seu oponente toma de cavalo, você vai recapturar, né? E aqui, quando o seu oponente jogar E por peão D4, você joga E5 e a situação é muito semelhante com a situação que nós havíamos calculado quando seu oponente simplesmente tomava de peão e permitia esse avanço E5, né? O cavalo precisa voltar para G8 e aqui você tem dama F3, que ameaça novamente duas partes fracas da posição das negras, que são tanto a torre lá em A8 quanto o peão em F7. Então, você tem uma vitória extremamente rápida aqui, praticamente não importando o que seu oponente jogue, né? Porque todos os lances mais jogados da posição perdem. Beleza, e se aqui o seu oponente jogar o outro lance que nós havíamos comentado, né? Que é o lance torre B8. Pois bem, aqui você toma o peão e quando seu oponente recaptura, você tem uma posição mais balanceada, no entanto levemente superior. Você joga aqui o seu cavalo C3, renovando a ameaça de tomar aqui em B5, né? Não tem uma maneira confortável para as negras defenderem, se não avançar o peão. Então elas avançam para não ficarem com um peão a menos na abertura. Você planta o seu cavalo aqui em D5. E bem, você tem uma fraqueza para atacar, você vai fazer o seu roque confortavelmente a partir dessa posição. Seu cavalo está muito bem posicionado e apesar de você não ter nenhuma vantagem material, essa posição aqui é mais ou menos +1 para as brancas. É como se você tivesse um peão à frente a partir da abertura. Mas, infelizmente, não existem aqui táticas que vão levar a vitórias extremamente rápidas como nas outras variações. Beleza, então. E se o seu oponente, ao invés de jogar o lance bispo E7, jogar o outro lance que é muito jogado aqui na posição, no alto nível, né? D6. Você segue da mesma maneira com o lance A4 e temos aqui as mesmas possibilidades, né? O seu oponente provavelmente vai empurrar o peão para B4, é jogado com muito mais frequência, né? Empurra o peão para B4 e aqui veja se você consegue encontrar a tática que ganha o jogo. Pausou? Encontrou? Não, dessa vez a tática não é dama C4 de novo. Dama C4 apenas gera igualdade porque tem como seu oponente defender tudo com dama D7. O lance que ganha o jogo aqui é o lance bispo F7. Quando seu oponente captura o bispo, você joga daí dama C4
E aqui você tem a vantagem porque o rei do seu oponente está no centro, você está com um peão a mais e você vai capturar o cavalo com o tempo na torre aqui no canto, né? Você tem uma vantagem bem grande aí no restante desse jogo. Outro lance que é jogado aqui nessa posição, ao invés de bispo E7 ou D6, é o lance bispo C5. E aqui a situação é muito semelhante a quando seu oponente joga D6. Você segue com A4 e quando B4, o mesmo sacrifício de bispo que funcionava na variante D6 funciona aqui também. Bispo por F7, você coloca o rei do seu oponente no centro e recupera o material com dama C4. Dessa vez está caindo o bispo. No entanto, nessa variação, o seu oponente captura o peão de E4 e, portanto, aqui a posição é mais ou menos igual. O rei do seu oponente está bem exposto, mas você não tem vantagem de material. Você vem aqui com dama D5, vai voltar o cavalo e só cuidado, não tome esse peão de imediato, porque isso leva a perda da dama aqui no final da variação, viu? Então você deve somente tomar cuidado, priorize aqui fazer seu roque, ativar as suas peças, mas em geral os jogadores têm dificuldade de jogar com o rei no centro, por mais que o computador diga que essa posição tá perfeitamente igual, beleza? Pois bem, pessoal, se você aprendeu algo de novo, não deixe de se inscrever no canal, disparar aquele like e por apenas R$5 você pode me apoiar muito sendo membro aqui do canal, fora que você vai ter acesso a muitos benefícios exclusivos, viu? Então, um abraço e até a próxima!